Se você está tentando fazer sua criança gostar de ler, provavelmente você já começou errado. Não é que as crianças comecem gostando dos livros, elas gostam da experiência que têm através dos livros. Por isso eu trouxe aqui 5 dicas testadas e aprovadas para você despertar o pequeno leitor que existe aí na sua casa. Dica 1: seja o exemplo. Não adianta você ficar falando para a criança que a leitura é importante se você não mostra para ela que a leitura é importante para você. Por isso, leia na frente da sua criança. Deixe ela perceber que a leitura faz parte do seu dia. Eu sei que a sua rotina deve ser muito corrida. Eu não conheço ninguém hoje em dia que tenha tempo. Mas não se preocupe que nós não estamos falando aqui de 2 horas. 15, 20 minutos já está ótimo. Eu lembro quando a Flor era pequena, que estava brincando no quarto, e eu ia para o quarto ler enquanto ela brincava. Eu queria que ela visse que a leitura era para mim algo tão natural quanto brincar era para ela. Funcionava para ela, para mim nem tanto. Às vezes eu tinha de ler a mesma página 3 vezes. Mas o mais importante era ela me ver lendo. Esse é o foco. Dica 2: tenha um cantinho da leitura. Não é preciso nada muito elaborado. Um lugarzinho com uma manta, umas almofadas e os livros à mão. A criança precisa ter acesso fácil aos livros. Ela não tem de ficar pedindo para pegar o livro lá no alto, porque senão já desanimou. Quando está na vista das crianças, é mais fácil com que elas interajam com os livros. Então, mais uma vez, não é preciso muita coisa. Um cantinho planejado para a leitura vai funcionar. Esse aqui era o nosso cantinho da leitura no início. Funcionava embaixo da cama da Flor, que era uma cama alta. Eu coloquei ali umas luzes muito simples, uma estante com os livros e algumas almofadas. Era super legal para ela. Para mim, às vezes, eu ficava com dor nas costas porque não tinha muito onde me apoiar. Mas, mais uma vez, o foco é sempre a criança. Então, invista num cantinho aconchegante para você ler com a sua criança em casa, que vai dar super certo. Terceira dica: leia em voz alta para a criança. Aqui, o pulo do gato é: torne a leitura num momento divertido e sem pressão. Use entonações, mude a voz para os personagens, seja expressivo, transforme o momento da leitura em um momento interativo. Pergunte, faça comentários, se envolva com a história e permita que a sua criança se envolva com a história também. Mais uma vez, não é preciso muito tempo. 15, 20 minutos de leitura tá ótimo. Aqui em casa e na maioria das casas que eu conheço, funciona bem antes de dormir, quando a leitura faz parte do ritual do sono. É um momento de conexão fantástico com essa criança, gera várias conversas agradáveis e ainda ajuda a relaxar para dormir melhor. Mas encontre aí o momento que é melhor para vocês na rotina da casa. Não tem problema. Aqui em casa já tivemos 2 momentos: a seguir ao almoço e antes de dormir. Hoje, como a Flor tá maior, funciona melhor só na hora de dormir, porque à tarde ela já lê sozinha. Mas vê aí o momento que funciona melhor para sua casa e invista na leitura em voz alta. É muito importante. Quarta dica: respeite o gosto da sua criança e deixe ela ler o que quiser. Eu sei que a gente quer que a criança leia os clássicos, leia os livros que vão ajudá-la a aprender isso, aquilo, mas deixa a criança ler o que ela quiser. O importante é que ela leia. Nós estamos construindo um hábito. Ele vai ganhar força, ele vai ganhar atração com o tempo. Por enquanto, nós queremos só que a criança se apaixone pela leitura. Então, deixa ela escolher o que ela quer ler. Vale banda desenhada, vale livros de figurinhas, vale histórias curtas, vale o que for, desde que ela leia. E aqui vem uma dica extra: leve a criança para a livraria quando você for comprar o livro, deixe que ela escolha. Ou então, leve a criança para a biblioteca na hora de escolher. Se você não tem o interesse ou não quer comprar o livro agora. Aqui, por exemplo, a maior parte dos livros que nós lemos são de biblioteca. Nós lemos muito mais de biblioteca e quando gostamos do livro, vamos lá e compramos. Mas deixa a criança escolher, deixa a criança ficar imersa naquele ambiente ali, mergulhada num monte de livros, então ela vai ter aquele gostinho de ter um livro que chama a sua atenção e ela então escolhe, fica, lê e se apaixona. Vai ser um momento marcante para a criança e que vai ajudar muito na construção da sua paixão pelos livros. Confie em mim que essa dica é de ouro, vai dar certo. Por fim, a última dica é:
Transforme a leitura em conversa. Leve o que a sua criança está lendo para a mesa de jantar enquanto vocês comem. Falem sobre os personagens. Pergunte da criança o que ela gostou na história, o que ela aprendeu na história, o que chamou a atenção, o que ela não gostou. E aproveita e compartilha também o que você está lendo. Faça com que os livros virem um assunto de conexão ali entre a família, seja na hora de jantar, que é mais fácil, que está todo mundo na mesa, seja na hora de dormir, no carro, nos passeios de carro, indo para a escola, voltando da escola, mas se interesse pelo que a sua criança está lendo. Mostre para ela que você quer aprender através daquele livro também. Se o livro for curtinho, como é a maior parte dos livros infantis, se estivermos falando aqui de uma criança de 6, 7, 8 anos, que são livros curtos, pega ali uns 3 minutinhos e leia o livro antes da criança. Assim você vai saber o que a história está tratando e vai ser mais fácil perguntar sobre essa história para as crianças. Quando a leitura vira conversa com conexão e presença, a leitura fica mais associada ao prazer do que à obrigação. Pesquisas mostram, inclusive, que quando a leitura se transforma em algo afetuoso dentro de casa, as crianças têm mais tendência a buscarem depois os livros por conta própria. Lembre-se, o gosto pela leitura nunca vai nascer da pressão. Ou quantas vezes você já ouviu, ou provavelmente você não disse, que não gosta de ler porque era obrigada a ler na escola. O que eu já ouvi de gente que diz que não gosta de ler Machado de Assis porque era obrigada a ler na escola, não faz ideia do que está perdendo quando deixa passar um Dom Casmurro, o que para mim é o melhor livro da literatura brasileira, mas isso é conversa para outro vídeo. O gosto pela leitura vai vir a partir da curiosidade, do estímulo e da conexão gerada através dos livros. Por isso, nada de castigo, nada de obrigação, nada de pressão. Ajude a sua criança, estimule a sua criança, favoreça um ambiente em que os livros façam parte da rotina da casa e você vai ver toda a mágica acontecer. Agora eu quero deixar aqui um desafio para você. Que tal escolher uma dessas 5 dicas que eu dei aqui e colocar em prática nos próximos 7 dias? Me conta aqui embaixo o que você vai fazer primeiro na sua casa e qual é a transformação que você vai ver daqui a 7 dias. Eu vou adorar participar dessa jornada com você. E se você quer que o seu filho seja parte de uma geração apaixonada pelos livros, fica aqui comigo que aqui a gente fala de fé profunda com livros que transformam, inclusive os pequenos.